Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, tudo bem? Eu sou Ana Clara Granado, professora, pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense, mestra em educação por essa mesma instituição e atualmente estou realizando o meu doutorado em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pelo programa de pós-graduação em educação, processos formativos e desigualdades sociais. A minha pesquisa ela é dedicada à história da educação com foco nas contribuições de mulheres e nos feminismos. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre uma mulher que marcou a educação carioca, nas décadas de 1920 e 1930, mas que poucas pessoas no meio acadêmico a conhecem, que é a Alba Canizares do Nascimento. Ela foi uma professora, inspetora escolar, superintendente de educação elementar do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, escritora e participou de debates educacionais super importantes e marcantes para sua época. Mas seu nome praticamente desapareceu da história narrada ao longo desses anos na educação. E por que será que isso aconteceu? Para responder essa pergunta, eu me inspirei na historiadora Natalie Zemon Davis, que mostra como a gente pode reconstruir a história a partir dos rastros deixados por pessoas silenciadas, principalmente mulheres. E é isso que eu venho fazendo ao estudar a vida e a trajetória da Alba. Uma mulher que foi do seu tempo, uma mulher que atuou como professora na Escola Normal de Artes e Ofícios de Venceslau Braz, que se tratava de uma escola de aprendizes artífices voltada à formação de professores para o ensino técnico e profissional, caracterizando-se como uma escola normal voltada para o trabalho, ou seja, uma escola que formava professores para atuarem no ensino técnico e profissional. Ela também participou de algumas associações, de alguns grupos intelectuais, que a gente pode chamar assim, que foi a Associação Brasileira de Educação, a ABE. Então ela participou e atuou nos congressos nacionais de educação, promovidos também pela ABE, e também participou da Associação dos Professores Católicos. Então, em algum momento, ela rompe com a Associação Brasileira de Educação para atuar lá com os professores católicos. Resumindo, ela era uma intelectual que transitava em diferentes espaços e ideias considerados progressistas, como a ABE, e também, com muitas aspas, em espaços conservadores, como os católicos, o que mostra a sua complexidade. E talvez seja um dos motivos que pode ter contribuído para o seu apagamento histórico, essa articulação nesses campos. Então, nos seus textos publicados, ela escreveu muito, publicou em jornais e revistas da época. Então, ela publicou em jornais como a Cruz, como a revista Escola Primária, e ela discutia temas filosóficos e pedagógicos, com certa profundidade. Então, ela vai dialogar com pensadores como Kant, Descartes, Rousseau. Ela vinha propondo uma educação voltada para a ética e para a moral. Esses assuntos estavam em voga nesse momento. Ela também publicou um livro chamado Psicologia da Aprendizagem, Formação do Mestre, que é um título longo, Então, Formação do Mestre, Prática de Pedagogia Social, Experiências da Escola Nova. E conforme com seu próprio relato, a Alba vai dizendo que esse livro foi concebido para ser um manual, com um trabalho profundamente técnico, voltado especialmente para educadores. E o seu principal objetivo era compartilhar reflexões,
experiências e relatos práticos sobre a implementação do Plano Dalton a partir da sua atuação como docente de psicologia e pedagogia na Escola Venceslau Braz. Mas mesmo com toda essa sua produção e engajamento social e intelectual, ela foi esquecida, ela foi marginalizada nesses relatos históricos. E aqui entra a pergunta que me move. Por que algumas figuras ganham destaque e relevância na história da educação e outras não? Talvez o fato dela ser mulher? Ou o fato dela transitar entre esses campos estanques, né, como os da renovação pedagógica e ao mesmo tempo no catolicismo? Será que isso contribuiu para que ela não se encaixasse em nenhuma narrativa dominante, propriamente dita? Então, por isso que trazer o nome de Alba Canizares de volta para esses cenários acadêmicos é também um gesto ético e político. É dizer que existem outras histórias possíveis para serem contadas. É desafiar também a ideia de que só quem esteve no centro das grandes reformas, no centro dos grandes debates, tem valor histórico. Então, a história da educação é reforçar, essa pesquisa se reforça nesse caráter de contar que a história da educação, ela também foi feita por muitas mulheres, assim como a Alba, né? Então, tantos outros nomes que atuaram com profundidade, mas que foram invisibilizadas. Relembrar a trajetória da Alba é uma forma de ampliar os horizontes da nossa historiografia. É reconhecer que há muitas educadoras que, como ela, pensaram e fizeram a educação com coragem, com ética, com compromisso, mas que mesmo assim foram silenciadas por não se encaixarem nos moldes da história narrada pelos cânones da educação. Então, contar essas histórias é também um exercício de justiça. É lembrar que há muitas outras vozes que ainda precisam ser ouvidas e lembradas. E a pergunta que eu deixo aqui para todo mundo é: quantas outras Albas ainda estão esperando para serem relembradas? Obrigada por me ouvir até aqui e até a próxima. Tchau! Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.